Olá, querido catequizando, querida catequizanda, bem-vindo a mais um encontro e hoje o nosso tema é maravilhoso, é inspirador, é de aquecer os nossos corações. Hoje vamos falar de nossa Santíssima Mãe Maria. E eu espero que no final do encontro você tenha ainda um amor maior por ela, que você possa rezar mais fervorosamente, mais devotamente os seus terços e os seus rosários em honra a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou diminuir aqui a minha câmera para que você possa ver a tela, para que você possa ver o meu compartilhamento de tela. Então, vou fazer assim, deixar a minha tela menorzinha e nós vamos começar aqui a falar de Nossa Senhora. Antes de tudo, querido irmão, eu quero lhe pedir que você veja as coisas de Deus com os olhos da fé. Não adianta participarmos do encontro e da Santa Missa ainda com os olhos humanos. Precisamos ver além do véu que nos tampa os olhos para que possamos ver de fato a sobrenaturalidade das coisas de Deus. Senão, passamos a ver tudo de modo comum, de modo corriqueiro, como se estivéssemos vivendo na nossa vida convencional. E eu lhes convido a ver com os olhos da fé que o cego Bartimeu viu. E aí eu convido você a ler comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. Deixa eu achar aqui para vocês. Os dois cegos de Jericó. Como vocês bem sabem, eu gosto de usar a Bíblia de Jerusalém, porque ela tem uma tradução mais fidedigna aos originais. E a palavra de nosso Senhor Jesus nos diz que, enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu, e eis dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que eu faça? E eles responderam: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os cegos, eles não conseguiam ver com os olhos humanos. Eram cegos. Mas quando Jesus passou, o coração palpitou. O amor cresceu. A fogueira da fé se incendiou e eles sabiam que quem estava passando ali era o Salvador. E eles gritavam: Jesus, filho de Davi, me cura! Porque eles sabiam que a cura, que a salvação, que a felicidade estava ali diante dos olhos da fé. Muitas vezes a nossa salvação, a nossa felicidade, a nossa cura está diante dos nossos olhos, mas não vemos. Por quê? Porque só estamos olhando com os olhos humanos. Afaste um pouquinho o véu, afaste um pouquinho o véu que te impede de olhar a sobrenaturalidade do amor de Deus. Faça como o cego Bartimeu, se entregue por completo. Afaste um pouco as coisas humanas da sua vida, a visão humana, os sentidos humanos, e olhe com os olhos do coração, com os olhos da fé, para aquilo que Deus quer lhe oferecer. Muito bem. Eu gostaria, primeiramente, de falar de Beata Ana Catarina Emmerich. Beata Ana Catarina Emmerich, mística alemã, monja agustiniana. Ela foi, no ano de 2004, considerada bem-aventurada, declarada bem-aventurada pelo Papa João Paulo II. Ela é mística porque ela tinha visões
maravilhosas de todos os acontecimentos da vida de José, Jesus e Maria. E sobre o nascimento de Jesus, ela tem uma série imensa de livros, são 40 volumes. Ela dizia da seguinte forma: Ana Catarina Emmerich, a beata Ana Catarina Emmerich, ela diz que viu o esplendor em volta da Santíssima Virgem à época do nascimento de Jesus. E ela via que esse esplendor crescia mais e mais, de modo que as luzes das lâmpadas que José tinha acendido já não eram mais visíveis. Então você imagina a luminosidade que estava ao redor de Nossa Senhora. Beata Ana Catarina continua: à meia-noite ficou extasiada, Nossa Senhora ficou extasiada e ela estava suspensa acima do solo. Ela tinha os braços cruzados sobre o peito e o resplendor em torno dela crescia a cada momento. Beata Catarina Emmerich diz que não conseguia mais ver o teto da gruta e um caminho de luz se abriu acima de Maria, subindo com glória sempre maior em direção às alturas do céu. E então a Virgem Santíssima, tomada de êxtase, estava agora olhando para baixo, adorando Deus, cuja mãe ela tinha se tornado e que jaz no solo à sua frente, sob a forma de um indefeso recém-nascido. Está aí a visão da mística beata Ana Catarina Emmerich sobre o nascimento de Jesus. Porque esse é o primeiro dogma. Maria é mãe de Deus. Ana Catarina termina dizendo: vi Nosso Senhor como uma criança pequenina, brilhando como uma luz que superava todo o esplendor circundante e jazendo no tapete junto aos joelhos de Maria. Se meditarmos sobre essa cena, quanta emoção, quanta emoção. Nossa Senhora, sobre a luz gloriosa de Nosso Senhor, Deus, dando a luz ao menino Deus, ao menino Jesus, que ali diante dela jazia de forma luminosa. Maria é mãe de Deus. E eu gostaria de mostrar um pouquinho do filme para vocês, A Paixão de Cristo. Se você não viu esse filme, assista. É um filme forte, é um filme que causa emoções, mas é um filme importantíssimo para a nossa fé. Esse filme não é obra ficcional. Esse filme é baseado, Mel Gibson se baseou nas escritas de beata Ana Catarina Emmerich. Então esse filme é baseado nas visões dela. Então gostaria de mostrar um trechinho do amor que Nossa Senhora tinha por seu filho Jesus. Uma mãe que o teve de modo glorioso, no manto de luz que vinha do céu, e o amamentou, e cuidou dele, e o protegeu, e o vestiu, como uma mãe bondosa e amorosa o faz. Vamos ver um trechinho do filme. Deixa eu só pôr o áudio para vocês, que eu creio estar sem áudio nesse momento, tá? Vou pôr o áudio aqui, prontinho. Vamos assistir. Vou voltar um pouquinho. E olhe a dor dessa mãe em ver todas as injustiças que o filho inocente estava passando. E ela começa a se lembrar da infância de Jesus, de todos os momentos que ela o protegeu, que ela o acalentou, que ela o segurou nos braços, mas nesse momento da crucificação, ela não podia fazê-lo. Imagine a dor dessa mulher.
E essa é a cena, uma cena fortíssima do filme, mas é uma cena que nos mostra o amor de uma mãe em sua plenitude completa. E Maria, de fato, é mãe de Jesus. E nossa mãe também. Nossa mãe também. Podemos recorrer a ela. Podíamos aqui fazer uma pós-graduação lato sensu, 360 horas, falando sobre Maria. Falando tudo que Maria representa na nossa vida e na fé católica, na doutrina católica. Mas não temos todo esse tempo. Então vamos nos ater a os dogmas marianos. Bom, o que é um dogma? Para começarmos, o dogma é a verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível e absolutamente segura sobre a qual não se pode pairar nenhuma dúvida. Então o que nós vamos ver a seguir é imutável, infalível e não pode pairar nenhuma dúvida sobre isso. E uma vez que fora proclamado solenemente, nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa. Vamos seguir? Primeiro dogma: Maria é mãe de Deus. Theotokos. Theotokos. Vamos lá no rodapé, onde está de vermelho, o que é Theotokos. Duas palavras gregas, theo, de Deus, e toko, de parto. Parto de Deus. É aquela que é a portadora de Deus e que dá a luz de Deus. Muito bem. Esse primeiro dogma, 22 de julho de 431, Concílio de Éfeso, ele definiu a maternidade divina de Nossa Senhora. E veja bem o que o concílio expressa. Abre aspas, que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus. Maria é mãe de Deus. A intenção do concílio de Éfeso é afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria como mãe de Deus, Theotokos, que significa, na verdade, professar que Cristo, filho da Virgem Santíssima, segunda geração humana, é filho de Deus. E, nesse momento, né, quando foi proclamado esse primeiro dogma, o povo se alegrou, né, e levou os bispos do concílio para suas casas, festejaram. Era a proclamação do dogma mariano. A maternidade divina de Nossa Senhora é a peça mestra na teologia marial. Tá? Então, esse é o primeiro dogma. Maria é mãe de Deus. O segundo... antes disso, esse dogma está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Estamos em Lucas, o Evangelho de Lucas. Vamos abri-lo aqui. O Evangelho de São Lucas. Só um segundinho. Aqui, achei. Evangelho de São Lucas. Capítulo 1. Versículo 39 a 45. Deixa eu abrir para vocês aqui. 39 a 45. Vamos lá. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite?
pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, palavra do Senhor está na Bíblia. João, agora vamos ao evangelista João. Vamos ao evangelista João, capítulo 2, versículo 1. Já achei João aqui. Capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. A mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Mulher era um jeito que se chamava naquela época de Jesus, não é um termo pejorativo, absolutamente, né? Se estudarmos a etimologia do hebraico, vamos ver a passagem, o termo mulher em muitas situações. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Está na palavra de Deus. E a Bíblia de Jerusalém, a qual eu estou usando, é a mais fidedigna aos escritos originais, e aqui se repetiu 3 vezes a palavra mãe. E novamente, no evangelista João, mas agora no capítulo 19, versículo 25. Vamos lá novamente. Onde está este dogma na Bíblia? Está aqui. Vamos lá, 19, 25. Deixa eu achar o 25 aqui para vocês. Está aqui. O tema é Jesus e sua mãe. Já começa aí. Deixa eu só pôr o carregador aqui no computador um segundo, prontinho. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Muito bem. Temos aí 3 passagens bíblicas que explanam muito bem o primeiro dogma. Para o segundo dogma, temos a virgindade de Maria. Isso foi proclamado no Concílio de Latrão, no ano de 649, a virgindade perpétua de Maria. Durante o concílio, Papa Martinho I afirmou da seguinte forma, veja bem, você pode acompanhar aí comigo: se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente segundo a verdade, como a Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade, seja condenado. Papa Martinho I, no Concílio de Latrão. O que isso quer dizer, gente? Nossa Senhora sempre foi virgem, isto é, antes do parto, durante o parto, que nós já vimos Ana Catarina Emmerich descrevendo, tá? E depois do parto. Os diversos credos e concílios antigos voltaram a afirmar esta verdade. E aí temos os santos, Santo Inácio de Alexandria, São Justino, Santo Irineu, Santo Epifrânio, Santo Efrem, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, grandes doutores da Igreja Católica. Todos esses santos foram exímios defensores da virgindade de Maria. A virgindade perpétua de Maria faz parte integrante da fé cristã. Terceiro dogma, da Imaculada Conceição. Isso já foi através de uma bula papal, Ineffabilis Deus, do dia 8 de dezembro de 1854, Papa Pio IX definiu esse terceiro dogma mariano.
Imaculada Conceição. E ele declarou que Nossa Senhora está imune a toda mancha de pecado original. No primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela é imune à mancha do pecado original. E a vida de Nossa Senhora nos demonstra, de fato, que ela é imune à mancha do pecado original. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que em Maria começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela é toda de Deus, protótipo do que somos chamados a ser. Você quer ser santo? Você quer ir para o céu? Você quer aproveitar as delícias do céu? Você tem um grandioso exemplo ao seu lado. Estude, aproxime-se de Maria, aproxime-se do terço, aproxime-se do rosário. E olha só que interessante, se Deus pôde realizar o seu projeto nela, também pode realizá-lo em nós. É um momento de conversão, é um momento de reflexão da nossa postura diante da fé. É um momento, como eu disse no início, de tirarmos as vendas humanas que nos cegam para as coisas sobrenaturais e vermos de fato tudo aquilo que Deus nos propõe. Mas para isso precisamos estudar, precisamos rezar, precisamos nos unir a Deus, precisamos ler, precisamos deixar um pouco as coisas do mundo de lado e nos dedicarmos às coisas de Deus. E, por último, a Assunção de Maria. Esse foi o último dogma a ser proclamado, foi obra do Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950, e isso ocorreu na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. E o Papa afirmou que, depois de terminar o curso terreno de sua vida, Nossa Senhora ela foi assunta de corpo e alma à glória celeste. E mais de 200 teólogos em todas as partes da Igreja demonstraram interesse e entusiasmo por essa definição dogmática. Existem estudos sobre a Assunção de Maria, recomendo que você se aprofunde. Imaculada e assunta aos céus. Maria, ela é a realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. Olha que nos diz Catequese Renovada da CNBB. A Assunção manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material participando do corpo ressuscitado de Cristo e a integridade humana, corpo e alma, reinando após a peregrinação da história. Querido irmão, querida irmã, os dogmas que acabamos de ouvir e de estudar, eles iluminam a nossa vida espiritual. Faça uso deles. Eles são as luzes no caminho da nossa fé, que iluminam o nosso caminhar e tornam esse caminhar seguro. E eu te convido a conhecer mais de Maria, a se aproximar mais dela, a se dar de fato como filho e filha de Nossa Senhora. Porque Jesus, no alto do lenho da cruz, nos deu sua Santíssima Mãe também como nossa mãe, como nossa protetora, como nossa intercessora. Vamos rezar uma Ave Maria para que ela possa nos aceitar como filhos e filhas amados de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espero que você tenha gostado hoje do nosso tema. Espero que você, de fato, tenha a sua fé avivada, tenha a sua fé renovada com o nosso tema. Aí está a nossa Mãe Santíssima. Aí está a nossa intercessora, a nossa grande advogada.
Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.